Fundamentos de trifásico. Nós vamos trabalhar constantemente com conversões de estrela-triângulo, triângulo-estrela. Essa distribuição é normal e cabe a nós trabalharmos em cima disto. Então, isso como vai ser necessário constantemente, já deixei aqui para quem quiser tirar uma cópia, pensar que vai precisar dessas equações futuramente. Sigamos em frente. Bom, nós vamos falar sobre a geração do trifásico, mas tem uma coisa muito importante a ser dita. A geração do trifásico é um procedimento incrivelmente bonito de se ver. Para quem está estudando, principalmente, tem uma disciplina chamada Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. Esta disciplina é responsável por toda a arquitetura de explicações para que você compreenda este fenômeno. Mas nós gostaríamos de participar deste processo, já que vamos tratar de trifásico, então eu gostaria de comentar alguma coisa a respeito, particularmente, de alguns porquês. Então vamos lá. Nós temos um núcleo rotatório alimentado com uma bateria ou com qualquer outro tipo de tecnologia que faz com que este núcleo se movimente. E aqui nós temos um cilindro externo envolvido por 3 bobinas. Sim, é um cilindro. Você está vendo ele por cima. Então aqui é onde as bobinas descem e aqui é onde a bobina sobe. Então nós temos uma bobina enrolada neste alinhamento. Aqui nós temos uma outra bobina agora neste alinhamento. E finalmente nós temos esta bobina neste alinhamento. Bom, eu gostaria de dizer uma coisa que eu chamo mais de curiosidade do que qualquer coisa que você possa imaginar. O número de espiras em cima de um mesmo estator, ele não pode ser, de um gerador, é claro, ele não pode ser par. Então eu não conseguiria fazer isso com 2 bobinas. Com uma dá para fazer, com 2 não dá, com 3 dá para fazer. Com 4 não dá, com 5 dá para fazer. Por que que isto acontece? As bobinas produzem campos eletromagnéticos e eles interagem entre si, fazendo com que o campo interaja com as bobinas do rotor, mesmo na condição de um gerador. Então, se você observar, esta bobina 1 entra por aqui e sai por aqui. A próxima bobina sai por aqui e entra por aqui. A próxima bobina entra por aqui e sobe por aqui. Agora, se você olhar aqui embaixo, que foi a primeira, ela sai daqui e retorna por aqui. Observe a alternância da distribuição da corrente elétrica em cada bobina. Isto faz com que as forças se movimentem num sentido que fará com que o rotor entre em movimento. Ou, no caso de um gerador, o núcleo estará girando e, portanto, ele estará criando interação de campo com as 3 bobinas. Imagine o que acontece se o campo desta bobina daqui diminua a velocidade dele, criando uma força contrária ao movimento. Então eu preciso ajustar isso para produzir uma energia elétrica nos 3 polos para conseguir as 3 fases. Eu às vezes me pergunto, pode ser que não seja esta a razão? Mas, por exemplo, quando se fala em bobinas geradoras de grandes hidrelétricas, a monstruosidade do tamanho da bobina geradora de energia elétrica de Itaipu é um negócio fora de medida. Então, se você imaginar o peso de bobinas implantadas no equipamento daqueles, aí você começa a ter uma compreensão melhor. Ou seja, tem coisas que são possíveis de fazer, mas não dá para você resolver os problemas que ela causa em contrário, como massa, como peso, como atrito e outras coisas mais.
Voltando aqui, como elas são dispostas simetricamente, tem uma aqui e tem outra aqui. Aqui eu sinalizei A, B e C. Eu quero que você note que entre bobinas que são produtivas, temos 60 graus entre cada terminal físico. Daqui até aqui são 60 graus, daqui até aqui são 60 graus, 60 graus, 60 graus, 60 graus e 60 graus. Mas, observe que interessante. O que nós temos é o seguinte, a bobina produtora começa com o A. Este lado daqui não tem capacidade produtiva, porque eu tenho que sincronizar com o positivo aqui. Na verdade, não é positivo, desculpa. É aqui que a bobina entra no cilindro. Ela está envolvendo o cilindro gerador. Então, a próxima que vai estar na mesma posição estará aqui, 60 mais 60 graus. Então, a produção da primeira fase só vai ser superada pela produção da fase B 120 graus depois. Mais 120 graus depois, nós encontramos concorrência concordante. Excelente! Mais uma vez, produz energia elétrica. Produz energia elétrica. Produz energia elétrica. Esta não é uma aula de geração. É uma aula apenas que mostra por que as três fases ficam defasadas de 120 graus. Então veja, são três monofásicos. Nós temos três bobinas, a A, a B e a C. E o que nós sabemos sobre elas? Pela construção, você só tem produtividade de energia elétrica. Você pode entender isso até de uma forma simples. Quando o polo negativo do rotor ele passa por onde entram os campos eletromagnéticos da bobina, então aqui, por exemplo, produz energia. Aqui não. Aqui sim, aqui não, aqui sim, aqui não. Então você, ao entrar em rotação, você produz três senoidais por causa do movimento circular defasadas de 120 graus. Agora sim, com esta informação, nós podemos complementar. Vamos lá. Então, agora você entende que o problema em si está na geometria e na interação entre os campos eletromagnéticos produzidos. É daí que vem a defasagem de 120 graus das bobinas enroladas. Veja, se a aula fosse sobre geração de trifásico, mas não é. Eu estou apenas mostrando por que as três fases que são transmitidas de Itaipu aqui para São Paulo, por que as fases têm a mesma amplitude, mas elas estão defasadas de 120 graus. Isso vai se aprofundando. Vamos ver? Aqui você pode ver algumas das características. Vamos lá. Primeira, então a geração de trifásico obedece à construção física, portanto 120 graus. Normalmente é estabelecida uma referência para a geração das fases. Cada vez que uma fase passa num pico positivo, a gente contabiliza. Então, a geração de fase A vem primeiro que a B, depois vem a C, depois volta a B, C, A, B, C. Esta é a sequência de fase clássica. A tensão é a mesma, mas elas estão defasadas no tempo. Quando se sobrepõem as senoides, elas não são sobrepostas. Dá para ver claramente as três senoides no sistema. E eu vou mostrar isso para vocês. Ah, sim. Você poderia perguntar, professor, mas elas estão dentro do mesmo fio? Não. Não, de forma alguma. Cada bobina gera a sua senoidal. Se você põe um osciloscópio para medir a defasagem entre duas fases quaisquer, sempre dará 120 graus. Aqui é a questão da máxima amplitude. Eu vou mostrar agora
Aqui eu vou mostrar graficamente, que é mais interessante. Olha o que eu quero dizer. Nós temos 3 bobinas, a bobina VA, VB e VC. Tensão entre os terminais. Essas bobinas são enroladas em volta de um cilindro. Então, como você pode ver ali, em vermelho nós temos o VA, em verde o VB e em azul o VC. Observe que você pode notar claramente que existe uma defasagem. As 3 formas de onda não se sobrepõem e a distância física entre A e B, entre B e C, e aqui ela vai voltar a repetir o A. Então, de C para A, são 120 graus até atingir os picos. Nós precisamos mostrar o diagrama de fasores, isso aí é representado em um diagrama para que você entenda os vetores envolvidos inicialmente nesse processo. Para isso, vamos traçar o gráfico XY, criando o plano cartesiano, e vamos colocar lá a primeira tensão VA. Ela está alinhada com o eixo X, portanto, o ângulo dela é 0. Depois, nós temos a fase B, 120 graus depois. E, finalmente, nós temos o VC, 240 graus. Mas, entre A, B e C, 120 graus. Aliás, dá para você observar aqui, quando você vier medir aqui, essa distância entre C e A também será 120 graus. Quando você tem 3 fases, é muito comum você associá-las. Veja, eu poderia operacionar qualquer uma delas da maneira que me for conveniente, até poderia. Mas a prática disso, e aí eu peço perdão por não ter mais informações que eu possa agregar para os senhores, mas o fato é o seguinte, a grande realidade é que é muito comum você conectar as 3 fases em alguma configuração que possa produzir um trabalho mais útil. Tudo bem? Então, aqui você observa notoriamente algumas coisas interessantes. Por exemplo, ligação em estrela com um núcleo comum. Também poderíamos considerar 3 circuitos monofásicos. Dá para você ver. Aqui eu separei um deles só para dar uma realçada. Mas aqui tem várias informações muito importantes que eu vou repetir ao longo de toda a apresentação, a fim de que você se familiarize com estes nomes. Então vamos lá. Em cima de cada bobina de enrolamento, a tensão que surge, que é justamente a tensão gerada, nós a chamamos de tensão de fase. Então, tensão de fase sempre será sobre a bobina. A tensão entre 2 fases, ela é VA e B, ela geralmente é, dependendo da configuração que você faz, aqui no nosso caso em estrela, de modo que a tensão entre 2 extremos de bobina chamamos de linha. É a tensão que vai na linha. Imagine saindo de Itaipu 3 fios, fase A, B e C, e você fica medindo entre elas. Se você medir a tensão entre 2 fases consecutivas quaisquer, você estará lendo a tensão de linha. É a designação. Então, VAB, VBC e VCA são as chamadas tensão de linha. E a tensão em cima de cada bobina, tensão de fase. O estudo do trifásico nos obriga a aprender a separar estes elementos para evitar confusões. Porque normalmente, principalmente em condições de literatura e de provas para concursos ou emprego, normalmente você precisa saber essas distinções, porque isso vem na forma muitas vezes escrita e você cabe interpretação, mas a interpretação não cabe pessoalidade, ela é única, é como se eu estivesse falando a mesma língua com você, são jargões técnicos. Acostume-se com ela. Então aqui, veja que interessante, a corrente que vai pelos cabos em direção à carga é chamada corrente de linha. E observe que a corrente de linha ela é igual à corrente de fase. Isso é uma propriedade,
Por quê? Veja bem, a tensão de linha não é a tensão... a corrente de linha não é a corrente que está indo para a carga? Beleza, mas de onde está vindo esta corrente de linha? Ela vem da bobina. Então, de novo, o que está sobre a bobina não é fase. Então, enquanto a corrente A está passeando por aqui até sair, ela é fase. Quando ela entra aqui na linha, ela vira linha. Mas, neste caso, a corrente de linha será igual à corrente de fase quando você tem uma ligação em estrela. Nesse caso, é muito comum você fazer as devidas conexões e criar realmente uma estrela onde o ponto comum seria o neutro. Então, veja bem, isso aí é uma propriedade interessante. Veja, eu não creio, não é totalmente a minha praia, não estou aqui para esclarecer certas dúvidas, mas eu pensaria como um empresário. Eu deveria transmitir de uma saída de um transformador configurado em estrela ou triângulo? Estrela. Triângulo. Por quê? Porque se você observar aqui, se você tiver esta montagem, você precisa mandar o terra como referência. Eu teria 4, não 3 fios. Pode contar. Um desta fase, um desta fase, um desta fase e um fio de neutro. Então, a diferença entre o triângulo e a estrela é que o triângulo não tem um neutro propriamente dito, enquanto que a estrela tem 3 fases e um neutro. Nós vamos ver isso com mais calma. Fique em paz. Vamos analisar como é que fica o caso mais clássico, uma ligação estrela com trifásico equilibrado. Então, vamos lá. A tensão nas bobinas é chamada de tensão de fase, VA, VB e VC. VBA, VAB, VBC e VCA, as tensões entre as linhas são chamadas de tensão de linha. Tensão, estamos observando ligação estrela em trifásico equilibrado, estrela. E ainda, a tensão VAB é VA menos VB, assim como a tensão VBC é VB menos VC. E a tensão VCA é VC menos VA. Eu não vejo a necessidade de você decorar isto, mas de compreender. É como você vê aqui, ó. Aqui nós estamos realmente colocando as coisas nos devidos lugares. Dá para você ver, eu coloquei uma carga aqui em estrela e nós estamos com um gerador em estrela, onde nós temos o A, o B e o C. Vamos colocar as partes faltantes. No diagrama de fasores, particularmente, vamos colocar um por vez, tá? Então, no diagrama de fasores, nós temos o A, o B e o C. Então, olha que interessante. VA é a tensão que está em cima da bobina A. Então, coloquei o VA no diagrama de fasores. Depois, nós temos o VB. E, finalmente, nós temos o VC. São as tensões em cima das bobinas, defasadas entre si de 120 graus. Aqui ela não está na posição natural. Eu comecei apontando para cima, poderia ter acompanhado o Y, mas poderia ter acompanhado o eixo X. Mas aqui o que você observa, esse que é importante, é que entre elas tem 120 graus. E o detalhe, está vendo aqui, ó? Isto é fase, está em cima da bobina. Então até agora só coloquei as fases. Onde estão as tensões de linha? Vamos lá. A VAB está aqui, ó. Aqui tem uma dica que eu gosto de falar para os meus alunos. VAB representa um vetor onde a primeira letra representa o destino. Então, veja, VAB vai de B para A. Então, VAB é assim que se coloca. Agora, eu vou colocar a próxima. A próxima é VBC. Pode ver aqui, ó. O destino é B, que está aqui. É VBC. E, finalmente, nós temos a última, que é o VCA. Você entendeu? O VCA é interessante. Espera só um momentinho. Bom, não tem problema. Eu apertei sem querer. Bom, agora nós estamos aqui para apresentar uma característica apropriada. Lembra daquele triângulo que a gente tinha?
Então aqui nós temos tensão de linha, tensão de linha, tensão de linha, tensão de fase, tensão de fase, tensão de fase. Então o que eu fiz? Eu pintei esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo isósceles, é aquele triângulo que possui os mesmos ângulos da base. Então se você notar aqui, esta tensão é de linha, esta tensão é de linha e esta tensão é de linha. Então, genericamente, eu posso pegar um triângulo qualquer, poderia pegar este e poderia pegar este. Qualquer um serviria para demonstração. Aqui o que você pode ver é o seguinte, os dois menores são de fases e o maior é de linha. Interessante. Vamos lá, pessoal. Só que o isósceles tem os ângulos da base igual. Então, se eu tenho 120 e a soma de todos os ângulos de um triângulo qualquer é 180 graus, para 180 eu tenho 120, falta 60. Como os ângulos são iguais, 30 para cada um. Esta é uma propriedade deste tipo de triângulo na geometria. Agora, existe uma aplicação muito interessante trigonométrica que diz a lei dos senos. A lei dos senos diz isto aqui. Em um triângulo qualquer existe uma relação constante entre o seno de um ângulo e o ângulo oposto a este. Vou rapidamente traduzir isto. O seno de 30 está para a tensão de fase, como o seno de 30 está para a tensão de fase, assim como o seno de 120 está para a tensão de linha. Traduzindo matematicamente, estou mostrando ali a tensão que nós vamos adotar. Aplicando a lei dos senos, nós chegamos nisto aqui. A tensão de linha está para o seno de 120 graus, é igual à tensão de fase em relação ao seno oposto, que é 30 graus. Muito bom, mas aqui nós temos algumas outras propriedades trigonométricas muito interessantes. O seno de 30 é meio. Até aí tudo bem, mas e seno de 120? Uau! Então, vamos lá, senhores. Trigonometria no lápis. O seno de A mais B também é igual ao seno de A, cosseno de B, mais seno B, cosseno A. Isto é uma propriedade de trigonometria. Meu problema é o seno de 120. Mas, se você considerar o A e o B com 60 graus, quero que você note uma coisa aqui, ó. Tá vendo aqui seno de A mais B? Eu tenho que fazer uma soma. E o pior é que elas são iguais. Então eu sei que se o A vale 60 e o B 60, eu consigo 120, que é o que eu estou procurando. Muito bom, vamos lá. Substituir o seno de 120 por seno 60, cosseno 60, mais seno 60, cosseno 60. Continuamos analisando. Então, na verdade, é V de linha dividido por 2 vezes seno de 60, cosseno de 60. Muito bom. Eu vou passar 2 seno 60 cosseno 60 para o lado de lá multiplicando. Então, vamos lá. Passei para o lado de lá. Muito bom. Agora é só resolver, porque esses dados são comuns. Então, nós sabemos que a tensão de linha será a tensão de fase dividido pelo seno de 30, que vale meio, vezes 2 vezes. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Mas o cosseno de 60 é meio. Então, aí o que nós fazemos? Estão todos os números ali. Agora é fácil, pessoal. Olha só que interessante. Nós podemos cancelar estes dois e nós podemos cancelar esses dois e resulta tensão de linha é tensão de fase vezes raiz de 3. Interessante essa relação porque ela vai permanecer, senhores, para todo sempre. Linha é raiz de 3 fase. É daqui que vem o raiz de 3 de toda a análise matemática das equações de trifásico. Raiz de 3 é a diferença entre linha e fase. Eu poderia facilmente falar para você, fase é menor que linha sempre. Tanto faz se for para a corrente de linha ou para a tensão de linha. Nós vamos ver com mais detalhes isso um pouco adiante. Muito bom. Agora aqui nós temos o diagrama de fasores. Vamos colocar aqui para a gente lembrar mais um detalhe.
Que interessante. Olhe você como é legal. Aqui, ó, você tem tensão A, B e C. Lembrando que tensão A, B e C é fase. Observe que a linha é maior que a fase. Observe que a linha é maior que a fase. Observe que a linha é maior que a fase. E entre a fase e a linha sempre tem 30 graus. Isto apareceu naquele triângulo isósceles. Então, a fase é menor que a linha na proporção de raiz de 3. Vamos lá. Aqui nós temos um detalhamento interessante. Olha só, nós temos uma ligação em triângulo. Agora mudou a regra do jogo. E eu vou explicar por quê. Olha só, quando você tem a corrente circulante aqui sendo a corrente de fase, observe que a corrente de linha, na verdade, é a saída de um nó. Que interessante. Muda completamente a configuração do jogo. Olha só a ligação triângulo, que interessante. A tensão em cima da bobina é a mesma da tensão em cima da linha. Então, nós podemos tirar algumas conclusões a respeito disso. A tensão de linha é a mesma tensão da fase. Observe que a tensão da fase A na bobina, se eu medir entre uma linha e a outra linha, eu vou descobrir que eu tenho a tensão de linha, conforme está marcado aqui. Então, você tem a tensão de fase aqui e a tensão de linha são iguais. É uma propriedade da ligação triângulo. E mais, se você observar, como eu tinha falado, olha o IA lá em cima. O IA, de acordo com a lei de Kirchhoff, nós temos que o IA será o I3 menos o I1. É Kirchhoff, é um nó. A soma de todas as correntes que entram no nó é igual à soma de todas que saem. Da mesma forma, para cada uma delas, as correntes de linha são determinadas assim. Porém, se a corrente de fase é a corrente que entra por aqui, ela não é igual a esta corrente, porque uma outra foi retirada daqui. Então, esta corrente de linha é diferente. Então, veja que interessante. A proporção raiz de 3 continua do mesmo jeito, só que na ligação em triângulo, quem é afetado são as correntes. Então, a corrente de linha igual raiz de 3 vezes a corrente de fase. Mais uma vez, nós estamos observando que a corrente de linha é maior, raiz de 3 vezes, que a corrente de fase. Resumo, linha sempre maior que fase. Muito obrigado por toda a sua atenção. Até mais, meus amigos. A gente se vê. Fiquem com Deus.